Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos da família Nos Passos do Mestre, mais uma vez reunidos em nome de Jesus para o estudo e reflexão dos seus ensinamentos. Felizes mais uma vez por aqui nos encontrarmos todos os dias às 22 horas e pedindo sempre, agradecendo também a presença desses benfeitores espirituais que sempre estão presentes para nos instruir, para nos assistir, para nos iluminar. Assim a nossa gratidão sempre ao Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe médica. Então, continuando dentro do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, ainda nas instruções dos Espíritos, caridade material e caridade moral. Hoje nós vamos ver o item 10. É uma mensagem que Kardec nos traz de um espírito protetor, Lyon, 1860. Esse espírito, como protetor, como ele se apresenta, nos traz logo no início uma pergunta. Meus amigos, eu tenho ouvido muito de vós dizer: como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? Será que é mesmo dessa maneira? Para se fazer o bem precisa ter dinheiro? É necessário. Como é que nós podemos entender isso? Como ele mesmo aqui nos traz e nos argumenta, a caridade, meus amigos, se faz de várias maneiras, de vários modos. Podemos fazê-la por pensamentos, por palavras, por ações, e explicando melhor, assim também ele nos traz isso dentro do Evangelho, em pensamento orando pelos pobres abandonados, que morreram, aqueles que nem sequer tiveram vivido uma prece de coração e orar com muito amor para esses abandonados à própria sorte. Muitos nem tiveram a chance de viver. Em palavras, dirigindo aos nossos companheiros alguns bons conselhos, palavras de conforto, com amor, carinho, pois muitos se desesperam e não entendem o porquê de acontecer determinados sofrimentos com eles. Podemos falar a esses homens amargurados pelo desespero, pelas privações, aqueles que blasfemam em nome do Altíssimo. Eu era como vós, eu sofria, sentia-me infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Assim nos diz ele no Evangelho. Aos anciãos que vós disserem, eu estou no último, eu estou no fim da vida, morrer como viver. O benfeitor então nos aconselha a responder a esses: a justiça de Deus é igual para todos. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. Quantos idosos se desiludiram da vida e, na verdade, nem idosos muitas vezes são. Contudo, nem sentem ou se sentem como velhos, pois perderam aquele encanto e se sentem inúteis. Nunca devemos desanimar, jamais, e perder a fé. O Pai nos deu o dom da vida. Nós devemos aproveitá-lo cada segundo, enquanto aqui nós estivermos, pois assim todo o aprendizado maior. E quando estamos aqui na Terra, é aqui que o mundo de expiação e de prova, que é feito o nosso teste, para passar para um outro ano, não é verdade? Nunca perder a esperança, jamais, e nem sequer entrar em desânimo. Kardec aqui no Evangelho nos traz um ensinamento básico, como divisa fundamental da sua codificação. Fora da caridade não há salvação.
Então procuramos fazer sempre o bem, sem nos perder com pequenas considerações e todo o serviço de caridade desinteressada no esforço divino, na obra da fraternidade humana e da redenção universal. Assim nos traz Emmanuel também o Consolador. Então, o Espírito protetor a nos ensinar que a verdadeira caridade é aquela que você faz desinteressadamente. Nós, como espíritos, devemos praticar somente a caridade espiritual ou também a material? Nos pergunta Emmanuel no Consolador 255. A divisa fundamental da codificação kardeciana, formulada no Fora da Caridade não há salvação, é bastante expressiva, para que não nos percamos em minuciosas considerações e do serviço da caridade desinteressada. É um esforço divino, como ele aqui reforça, a obra da fraternidade humana e da redenção universal. Então, continuando como nos diz aqui o protetor amigo, 1000 maneiras de se fazer a caridade, mas a caridade poderá ser feita por simples orações, preces, vibrações de energias salutares, palavras de conforto, como aqui nós já falamos, mensagens positivas para aqueles que se acham desventurados, para aqueles que sofrem da sua solidão ou aqueles que estão desanimados com a vida. Não podemos nos esquecer da palavra de Emmanuel nas obras da caridade material, que somente alcançam a sua feição divina quando culminam na espiritualização do homem, renovando os valores íntimos, porque reformulada a criatura humana em Jesus Cristo, nós teremos na Terra uma sociedade transformada, onde o lar genuinamente cristão será naturalmente o asilo de todos aqueles que sofrem. Continuando o Espírito protetor, nos alerta para aqueles que estão desiludidos da vida. E repetimos aqui, a justiça de Deus é igual para todos. Vamos lembrar dos trabalhadores da última hora. E as crianças? Aquelas crianças que muitas vezes estejam em más companhias ou desvirtuando, sequer poderão estar conscientes do que acabam fazendo de errado, por se perderem com más companhias. Alertemos a obrigação nossa, para que não caiam nas redes malefícias. Deus nos vê, meus caros pequenos. Deus vê tudo. A caridade das palavras, dando os bons conselhos, é importante. Palavras amorosas, positivas e dos ensinamentos do Mestre Jesus, para aquele que sofre naquele momento e que não pode deixar-se abater pelo desespero nas aflições e no mau humor. A luz salva. A luz, com certeza, é a salvação, com a fé raciocinada. A conversação, na essência, é uma permuta de almas, vamos dizer assim, através das palavras que damos e recebemos. É recíproco. Isso não é só teoria, porque nós entendemos que uns para com os outros nós doamos e adquirimos determinados recursos do Espírito que influirão em nossa conduta, e a nossa conduta forma aquela corrente de planos, de coisas, encontros, realizações que nos determinarão o destino. Continuando então Emmanuel, no encontro marcado
consequência do amanhã. Causa agora será o resultado depois. Tenhamos cuidado com os nossos pensamentos, maneiras de ajudar, de como agir, porque tudo o que fizermos hoje, amanhã nos será cobrado. Sejamos otimistas, cultivemos a alegria em frente de tudo e de todos. Tenhamos a sinceridade construtiva, a alegria de viver. Em suma, diante de tudo e de todos, deixemos que a caridade nos ilumine o caminho da razão, a fim de não nos perdermos os melhores valores do tempo e da vida por falta de equilíbrio ou por falta de amor. A caridade está em mudar um pensamento negativo para outro cheio de amor, cheio de luz, cheio de sabedoria. E isto é fazer com que o outro modifique a sua faixa vibratória em que ele se encontra neste momento. A caridade não depende da bolsa ou do bolso, ela é fonte nascida do coração. Deus nos dá infinitas chances e oportunidades para desenvolvermos a virtude da caridade, e a maior delas é a caridade. E quando nós temos pequenos sobre a nossa tutela, principalmente filhos, aqui como nos fala o Espírito Protetor, o olhar para esses pequenos desamparados é obrigação, e ele nos dá essa oportunidade para orientarmos moralmente. Ele nos dá a oportunidade de sermos melhores, para podermos servir exemplos, para podermos servir esses homens, para que eles se tornem dignos e assim exemplificarmos a formação de caráter para aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Esse ensinamento do Mestre Jesus é de grande importância para aqueles que possuem a consciência do que é por ser bom, do que é fazer o bem. É o conhecimento do bem, que é o único meio para o aprimoramento do homem. Sejamos como a chuva derramada em gotas, fertilizando o solo e sustentando bilhões de vidas. Estendamos os nossos braços aos seres que nos cercam, e eles nos responderão com o melhor que possuem. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. E vamos pô-lo em movimento, e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e de alegria. Assim nos fala Emmanuel em Fonte Viva. E André Luiz também nos diz: auxilia quem lhe procure a presença, mas não se esqueça de socorrer diretamente quem padece à distância. Uma vibração à distância válida também. Distribua o que sobe da mesa, tanto quanto do guarda-roupa, na bolsa, no bolso. Contudo, siga além, doando a quem sofre os recursos positivos do seu sentimento. Ajude-os. Exatamente essa é a lição do Espírito Protetor de Lyon. E Kardec, quando reforça que fora da caridade não há salvação, ele nos mostra a consciência do bem, que nos elevará à prática real da caridade através do amor pleno, auxiliando quem quer que seja, não só os pequenos do nosso laço familiar. Com a caridade praticada, não só a moral, mas material também. O homem adquire virtudes que nos farão saltar de um estágio para o outro. É a nossa evolução espiritual. E caridade é fazer o bem, meus amigos. Ser benevolente, causar ao bem o próximo, é perdão, é olhar, é orientar, é contagiar o amor. Contagiar o amor. É forçar o outro a agir igual, do mesmo modo, tendo o mesmo ato amoroso para com o próximo, de respeito
de compreensão, de boas palavras, principalmente nesse momento que só podemos nos comunicar, seja de que maneira for, telefone, uma palavra próxima ou distante, não importa, por pensamentos, vários modos teremos a possibilidade de nos ligar ao outro. Então vamos sempre, como Jesus nos ensinou, agradecer a Deus. Gratidão, Senhor Jesus, pela oportunidade desta noite que nos foram ofertadas. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, oportunidade divina de aprendizado. Graças te damos, Pai, por estarmos juntos e vibrando com muito amor e paz, luz, envolvendo todo o planeta Terra, na paz do Senhor. Que a nossa escola, a nossa casa de aprendizado. Obrigado, Jesus, obrigada, Senhor, a todos os irmãos que nos ouvem pacientemente todos os dias. Que haja paz e amor nos corações de toda a humanidade terrestre. Que Jesus possa abrir os seus braços e abençoar a cada um de nós, cobrindo com o seu amor. Que Dr. Bezerra possa fluidificar as águas que se encontram em nossos ambientes, bem como assistir a todos os nomes do grupo da prece, para que eles possam alcançar a cura que tanto almejam, sejam física, mental ou espiritual. Obrigado, Pai, mais uma vez, que tenhamos uma boa noite de sono, que seja ela calma, tranquila e renovadora. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.